Que é, família, daqui fala o J Privado. Atenção, eu, J Privado, triste, ex-agente da PRM, de nome Fernando Bovani, detido pela PRM e em seguida torturado até a morte nas celas da 25ª Esquadra pelos seus ex-colegas. E a PRM alega que o mesmo cometeu suicídio com a camisa que ele usava. Tudo isso e muito mais você acompanha aqui agora no canal MSTV, a TV que chega até você, a TV que não bajula você, maniga. Eu não sou perito criminal. Já pensei um dia em fazer essa formação, esse curso, né, para ver, para tentar entender. Mas alguém se suicidar dentro de uma cela com a sua própria camisa e ainda, segundo a imagem, que os familiares disseram que ele estava sentado, isso não cola. A família exige justiça. Não vou falar muito, só vou pedir para que vocês partilhem bastante essa informação. Olha aqui, ó, família. A cidade de Maputo está em choque com a morte de Fernando Antônio Bovani, de 30 anos de idade, um ex-agente da Polícia da República de Moçambique e engenheiro de formação, que faleceu na passada quinta-feira, dia 12, na cela da 25ª Esquadra. Segundo a PRM, Fernando teria cometido suicídio utilizando a camisa que vestia no momento da detenção. No entanto, a família da vítima contesta veemente esta versão, denunciando assim que Fernando foi torturado até a morte sob custódia policial e que os agentes forjaram uma cena de crime para simular um suicídio. De acordo com informações fornecidas pela família ao Centro para a Democracia e Desenvolvimento, que é o CDD, durante o funeral, que decorreu na manhã de hoje no bairro de Lhanguene, Fernando foi detido na quinta-feira devido a uma pequena briga relacionada com uma alegada dívida não paga. Os familiares afirmam que os indivíduos que discutiram com Fernando acusavam de não ter liquidado o valor devido. A família garantiu estar disposta a pagar a dívida, caso esse fosse realmente o motivo da disputa, mas lamenta que a situação tenha culminado com a morte do jovem. Abre aspas, disse um familiar. Se era uma dívida, nós estávamos prontos para resolver. Não havia necessidade de chegar até este ponto. Fecha aspas, declarou um familiar durante as cerimônias fúnebres, visivelmente emocionado. Fernando Bovani, que abandonou a corporação policial no último ano para se dedicar à sua formação de engenharia, era descrito como um profissional dedicado e um homem pacífico. A sua morte gerou revolta entre os moradores do bairro de Lhanguene, que exigem justiça e uma investigação independente para apurar as circunstâncias do ocorrido. Até o momento, a PRM não emitiu um comunicado oficial sobre as acusações de tortura e encenação do crime. A família de Fernando Bovani apela às autoridades para que a verdade seja esclarecida e que os responsáveis sejam punidos. O caso continua a gerar indignação e reacendendo o debate sobre a conduta policial dos direitos humanos em Moçambique, né, família? Fonte, como é que fala? MSTV e o CDD. Eu vou deixar aqui as imagens para vocês poderem assistir, tá? Vamos lá ouvir as declarações dos familiares. Let's seguir, vamos lá ouvir. Terminou aqui, sim, as cerimônias fúnebres de Fernando. Vamos agora conversar com os familiares para perceber o que terá acontecido. Muito bom dia, o seu nome. Quando é que tiveram informação da morte do Fernando? Bom dia. Peço para falar um pouco só mais alto. Bom dia. Nós tivemos a informação da morte do Peço para falar um pouco só mais alto por causa do barulho das pessoas. Nós tivemos a informação da morte do nosso irmão foi no sábado. Isto aqui eram por volta das 6 horas da manhã e nós lá nos fizemos a esquadra, porque ele estava na esquadra e dizem que ele suicidou-se, supostamente suicidou-se, mas para este ato ele usou a sua própria camiseta para poder suicidar-se, sendo que ele nunca demonstrou comportamentos de gênero, nunca mesmo, e não entendemos como é que é possível alguém suicidar-se, e neste caso esta mesma pessoa estava sentada na cela, então isso coloca-nos numa situação de questionamento,
sobre se realmente este suicídio tenha sido verdade ou tenha realmente acontecido e como é que o suicídio aconteceu, porque pelo que eu saiba ninguém consegue suicidar-se com os pés no chão. Então encontraram ele sentado? Nós não encontramos, foram as imagens que mostraram. Que mostraram? Sim, o corpo já não estava lá, mas acredito que os irmãos mais velhos, né, do nosso aqui amigo e irmão, podem tecer mais palavras, como os tios e... Mano, aí. Agora não. Pai. Aí virou o pai. Certo. O pai. É o pai dele. E por que ele foi detido? Tem alguma informação da detenção? Não, informação como tal não temos, porque nós só sabemos que ele estava envolvido. Acho que houve uma confusão, um desentendimento com o dono de uma mercearia, que posteriormente acabou levando ele à cela para que no dia seguinte pudesse resolver este mal-entendido, mas que nesta vertente veio este ocorrido. Certo. E ele tem alguma informação? Não, ele não tem. Não tem. Acredito Tudo que bem. os irmãos mais velhos, depois podem falar, porque neste momento não estão em condições. Certo. Bom dia, pai. Está a falar para o CDD, a organização do professor Adriano Vunga, para nos ajudar aqui nas investigações. Recebemos de familiares aqui o convite para estar aqui, esta denúncia de suposto assassinato do vosso filho. Como é que receberam esta notícia deste suposto suicídio? De facto, foi um balde de água fria. Foi muito triste. Eu, por acaso, quando recebi a informação, fiquei muito assustado. De facto, este é meu sobrinho. E esteve na Zona Norte a estudar com a tia quando perdeu o pai e a mãe. Então, quando concluiu os estudos, voltou cá em Maputo. Como alternativa, acabou se ingressando na corporação policial, na polícia. Ah, ele era da polícia? Sim, ingressou-se na polícia. Então, como jovem, como outros jovens, acho que por causa do álcool, às vezes, acabou sendo suspenso, porque eu cheguei a conversar com ele, disse que estava a tratar o assunto para voltar a ser readmitido. Neste processo, ele estava em casa na conta dos irmãos. Na conta dos irmãos. Há informação de que ele era gestor de crédito, é verdade? Ele estava já a tratar essa papelada. Já tinha a papelada, que os irmãos confirmaram que tem a papelada lá em casa. E, por acaso, ele estava a tratar junto com um dos polícias que estava nessa esquadra que foi assassinado. Só que o turno que ele assassinou não foi do amigo. Até dizem que quando estava... Qual é essa esquadra? Qual é o número? 25ª. 25ª esquadra. 25ª da Mafalala. É isso? Confirmo. Sim. Até dizem que frequentemente ia lá. Ia lá como foi membro da corporação, até tinha amigo lá. Mas já acabou. E esta detenção a que se deveu? Essa detenção... Um mal-entendido, uma pequena briga. Só que pronto, apareceu a policial. Eu não estava. Apareceu a polícia. Os que me contaram, a polícia lhe levou para a esquadra. Mas só que seja como for, nós os cidadãos não somos não podemos fazer justiça pelas próprias mãos, claro. Nós temos que convidar a polícia para levar e dar o tratamento devido. Mas o que aconteceu, quando entregaram à polícia, a polícia matou. Matou e forjou o suicídio. Numa situação inexplicável. Por que tem essa certeza de que foi forjado o suicídio? A própria camisa nem tinha... Não sofria de perturbações. Era um homem normal, era um miúdo normal. Era um miúdo normal. Nunca teve tendências suicidas, nunca falou em suicídio? Nunca.
Por acaso, os irmãos, todos trabalham, os irmãos. Mesmo ele estava a trabalhar. Mesmo afastado da corporação, estava a trabalhar. Exato. Certo. E como é que vê esta situação? Assassinado pela própria corporação que pertencia? Exato, isso. Nós não temos onde recorrer, porque quando são vários expedientes ou processos, uma participação a ser feita, sempre é arquivado. Basta mexer com a policial, parece. Isso é mau para um Estado nosso, porque parece que a polícia tem uma carta livre para fazer assassinatos. Não, eles é que julgam, eles é que condenam a morte. Temos pena de morte aqui. Certo. Por causa das instituições de justiça, eles substituem todas as instituições de justiça. Eles prendem, torturam, matam e nada acontece com eles. Certo. Muito obrigada. Obrigado. Conversamos, como se chama? Desculpa. Narciso Jorge. Narciso. É tio da vítima. Terminou? Certo. Gostava de falar? Sim. Sim, fique à vontade. Certo. Eu sou o irmão do Nando. A dor é imensa de ele ter sido assassinado por quem nós esperávamos que nos defendesse. A razão dele ser assassinado, nós, a família, nós estamos a ver. Por mais que fosse uma dívida, poderiam ter nos informado, íamos pagar a dívida. Mas nos tiraram nosso irmão e que não vamos ver nunca mais. Nós pedimos justiça. Justiça, quem é de direito? Que nos ajude, mas nós queremos justiça. Não queremos que a morte dele fique impune. Não é possível a pessoa ter que morrer na cela. Ele já estava dentro da cela. Levaram para a cela. Qual é a razão dele matar? O que nos dói mais é porque o nosso irmão foi morto à tortura, porrada. Como é que estava o corpo dele? Chegou a ver se tinha sinais de tortura? Eu não tive nem a coragem de entrar na morgue para ver o corpo. Apenas vi a foto e que um agente da Cernic tirou com uma camiseta forjada. O corpo dele, a camiseta não ia aguentar, parece se dar. Ainda por cima sentado. Eu nunca vi pessoas se amarrar o pescoço e morrer sentado. Tudo já falou, tio, Maria, eu não vou falar muito porque... E quantos anos ele fez parte da corporação e em que ano saiu? Isso acho que deu ano passado. Ano passado. Saiu? Ano passado. Ano passado, quantos anos? Foi do penúltimo curso. Penúltimo. Sim. Certo. Nós nos dói muito. É um engenheiro formado esse. Tinha tudo para dar. Tinha muito para dar. E para ajudar o país, eles tiraram a vida dele. E deixou filho, esposa? Não. Não. Ainda não tinha filhos. Não tinha. Não. Quantos anos ele tinha? 30 anos. 30 anos. Certo. Obrigada. Obrigado. É isso que podemos atualizar. A partir daqui, os familiares deram algumas declarações aqui, a live do povo. Fernando Antônio Bovani, jovem de 30 anos de idade, que pertencia sim à corporação, foi assassinado supostamente na 25ª Esquadra de Mafalala, esquadra a que pertencia, não é? Fazia parte, parece, da esquadra, tinha amigos lá e foi detido durante uma confusão e, segundo contam os familiares, tiveram informação do seu assassinato na quinta-feira, na sexta-feira, depois de ter sido detido na quinta-feira, e o corpo foi encontrado sim, ele, não é? Os restos mortais. O Fernando estava sentado com uma camiseta na mão, a sua camiseta, e a família não entende como ele terá se suicidado, sentado, e a camisa, segundo os familiares, não ia suportar o peso do corpo. E também parece que haviam alguns sinais sim de tortura. Vamos continuar a perseguir este caso, ter mais detalhes, continuar a investigar. Vamos sim, brevemente, lançar alguns boletins com mais detalhes. Vamos visitar essa esquadra para ter
mais informações e conversar com os familiares. E é isso que podemos trazer a partir daqui, cemitério de Lhenguene, onde fomos convidados pelos familiares do Fernando Antônio Bovan, que foi detido na passada quinta-feira e, segundo os familiares, ele foi torturado até a morte quando estava assim sob custódia familiar. Até já.